amados irmãos, é chegado o momento da palavra do Senhor. E a palavra a qual Deus propõe aos nossos corações para o dia de hoje, para esta segunda-feira, se encontra em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e a primeira parte do versículo 19, que dizem o seguinte: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Glória a Deus. Queridos, para melhor ilustrar esse versículo, quero contar uma pequena história para os amados irmãos. Havia um escritor que estava escrevendo um livro, e ao perceber que ele havia escrito um capítulo cheio de erros, falhas, o que ele fez? Ele não abandonou a história. Ele simplesmente virou a página e continuou escrevendo um novo capítulo, porém um capítulo melhor, mais forte e mais bem escrito. Amados irmãos, assim é Deus em nossas vidas. Ele não descarta a sua e a minha história por um capítulo ruim que nós vivenciamos. Ele simplesmente continua escrevendo. Glória a Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo difícil da sua vida, cheio de dor, decepções, erros e frustrações. Talvez você diga: pastor, eu estraguei tudo. Mas Deus fala ao meu coração para que eu diga para você que me ouve neste momento. Ele diz para você: eu ainda estou escrevendo a sua história. O problema é que muitas pessoas querem viver algo novo, porém continuam ainda presas no passado. Deus está dizendo que hoje, querido irmão, querida irmã, não fique preso àquilo que já passou. Enquanto você insiste em olhar para trás, você perde aquilo que Deus está fazendo hoje, aquilo que Ele está escrevendo hoje, neste momento na sua vida. É importante que nós compreendamos que Deus não apenas perdoa, Ele também restaura. Deus não apenas apaga, mas Ele também recomeça. E o mais poderoso de tudo, o novo de Deus, Ele não apenas é melhor, Ele também é maior. Glória a Deus por isso. O que vem pela frente pode ser muito mais glorioso do que aquilo que ficou lá para trás e que nós ficamos amargamente remoendo em nossos corações, relembrando e nos culpando. Veja só um exemplo bíblico para ilustrar. Veja só a história de Pedro. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele era, sim, impulsivo, porém cheio de fé, mas ele falhou profundamente com Jesus. Na noite que Jesus foi preso, Pedro, ele havia afirmado que jamais o negaria, que estaria com ele, acontecesse o que acontecesse. Porém, horas depois, ele negou Jesus, não uma, nem duas, mas 3 vezes. Foi um momento para Pedro de vergonha, um momento de culpa, um momento de dor. Pedro, ele chorou amargamente. Humanamente falando, querido irmão, querida irmã, parecia o fim da história de Pedro. Porém, Deus ainda estava escrevendo a história dele. A Bíblia diz que após sua ressurreição, Jesus vai ao encontro de Pedro. E em vez de condená-lo, o que Jesus fez? Jesus o restaurou. 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E a cada resposta que Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. A cada vez que ele respondia positivamente que amava Jesus, Jesus liberava uma missão para Pedro. Ele disse: apacente as minhas ovelhas. Ou seja, irmão, ou seja, irmã, Jesus não apenas perdoou Pedro,
Ele também entregou um propósito para Pedro. Ele escreve um novo começo na vida do apóstolo Pedro. Pedro, que antes negou, depois ele se torna um grande líder, poderoso da igreja de Cristo, e prega com ousadia para uma multidão de pessoas que se convertem a Jesus Cristo, que se convertem a Deus no dia de Pentecostes. Amados irmãos, Deus, Ele não define a sua história pelo seu pior erro. Ele define o seu propósito de acordo com o propósito que Ele tem na sua vida. Pedro sim falhou, porém ele não foi descartado por Deus. Ele caiu sim, porém foi levantado. Ele chorou amargamente, mas ele foi restaurado. Talvez você que me ouve neste momento, você tenha errado, você tenha se afastado da presença de Deus. Talvez hoje você se sinta indigno de estar na presença dEle. Mas Deus ainda escreve novos começos. Glória a Deus por isso. Assim como Pedro, Deus pode restaurar sua fé hoje. Pode curar sua história hoje. Pode te dar uma nova missão, um novo propósito hoje. Para tal, querido irmão, querida irmã, eu te convido, tome hoje uma decisão na sua vida. Que decisão é essa? Talvez você pergunte. A decisão de liberar perdão. O perdão para outras pessoas também, mas principalmente, libere o perdão para si próprio. Você carrega sobre si uma culpa, um peso, o qual Deus hoje fala ao seu coração. Libere perdão para si próprio. Não fique revivendo coisas que você vivenciou no passado, erros cometidos, decisões mal tomadas que te arrependem profundamente. Além disso, pare de alimentar pensamentos do passado que tomam conta da sua mente. Comece um novo hábito espiritual na sua vida. Ore, leia a Bíblia, construa um relacionamento de comunhão com Deus e, finalmente, escreva uma frase. Pega um papel e escreva uma frase. Qual frase é? A frase é: Deus está escrevendo um novo capítulo na minha vida. Glória a Deus. E não só apenas escreva, leia ele durante vários momentos da sua vida daqui por diante e viva um novo capítulo de Deus na sua vida. Eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho, que humildemente, Pai, nos colocamos diante da tua presença. Senhor, nós colocamos agora, nós depositamos, nós lançamos sobre ti, Senhor, neste momento, todo o nosso passado, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, as nossas dores. Nós renunciamos hoje no nome do Senhor Jesus todo o sentimento de culpa, todo o peso que temos carregado sobre nossas vidas. Senhor, hoje, Pai, nós te pedimos, escreva um novo capítulo em nossas vidas. Senhor, restaura aquilo que foi perdido, Senhor. Cura, Pai, cura aquele que se encontra ferido, ergue aquele que se encontra caído, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós recebemos de Ti um novo começo. Nós recebemos de Ti um recomeço em nossas vidas. Senhor, nós declaramos que coisas novas estão chegando. Senhor, no nome do Senhor Jesus eu te peço, visita cada um dos nossos ouvintes e que essa palavra possa ter encontrado nos corações de cada um dos teus filhinhos um solo fértil e que essa semente lançada hoje possa germinar, possa crescer e possa gerar frutos que glorifiquem e exaltem o teu nome. É o que nós te pedimos neste momento de oração e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.